vamos lá. Deus me dê graça, fala, dá graça ao pregador. Quantas mensagens já foi sobre humildade e orgulho? Quantas? Já foi 3 semanas, já foi? 3 semanas, contando Brasília, mais uma semana, 4 semanas. Foi um mês, já bateu um mês. Estamos entrando num mês agora, então, praticamente agora, né? Irmãos, nós estamos passando um mês de uma fundamentação que revolucionou nossa vida. Eu não sei quem foi revolucionado, mas eu fui. Alguém foi? Não, quero falar sinceramente. Teve alguma revolução em vocês? Levanta o dedinho, porque teve ou não teve? Depois Jesus está vendo, hein? Ó, quem teve respostas de oração sobre aquele estilo, o princípio da oração, a chave da oração da humildade? Quem obteve respostas durante esse um mês de fundamentação? Levanta o dedo para mim. Quem parente, pessoas não falavam, ligou para você, mandou mensagem para você? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quem? Mais quem teve resposta? 7. Mais quem? 8. Mais quem? 8 já? Teve mais gente. Quem teve resposta a esse tipo de oração em outras áreas? Alguém teve mais respostas? A irmã Priscila, o Tiago, mais alguém? Ok. Olha só, coisa boa. Eu tive uma sequência de respostas, irmão. Uma sequência. Eu tinha pessoas que não falavam comigo há mais de 4 anos. Mais de 4 anos que a gente não se falava, e Deus trouxe uma linda reconciliação. Coisa mais linda. Pessoas que a gente ama, coração, apaixonado por essas pessoas. É engraçado que eu estava orando por mais uma pessoa, uma pastora, para Deus dar humildade a ela. Fui levado em espírito até ela. Aí eu cheguei, aí Deus me mostrou por que não dava a ela isso. Aí Deus me revelou que ela carregava ofensa por amarguras no coração dela. Eu falei assim, caraca, eu voltei em espírito, eu falei, meu Deus, uma das pessoas que mais amava a gente, que esse tipo de ofensa não é só comigo não, como nosso ministério, era com todo tipo de ministério, todo tipo de pessoa, ela carregava uma raiz de iniquidade chamada ofensa. A estrutura de orgulho dela gerou uma raiz de iniquidade chamada ofensa, que ela não consegue ir até as pessoas, pela qual ela mesma se ofende sozinha, não é as pessoas, e Deus me revelou isso. Eu voltei em espírito, eu fiquei assim, Senhor, que revelação foi essa? Agora tem mais trabalho na oração para essa pessoa, que agora tu me revelou qual é o problema dessa pessoa. Então, irmãos, você que tem problema na tua família, parente, divisões, orações não respondidas, grave o princípio que foi ensinado. Deus não te responderá e não te dará nenhum favor sobre orações que contenha o seu orgulho. Toda oração que é carregada de orgulho, ela é desprovida de graça. Se vocês entenderem que o seu maior inimigo, o que dá mais trabalho, entre aspas, para Deus agir na vida de um filho dele, de um crente, é o orgulho, você vai ficar desesperado para mandar essa víbora embora da sua vida, chamada orgulho. Você vai arrancar essa serpente da sua vida. Você vai matar ela na cabeça, você vai bater nela na cabeça, porque você vai começar a aprender um novo estilo de vida de um verdadeiro cristão na presença de Deus, da glória a Jesus Cristo. Bom, nós começamos pelo ponto, eu vou tentar seguir aqui em frente, amém? Espírito Santo me dá graça. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Fala, eu não me escolhi a mim mesmo. Fala, o Senhor me escolheu. Bom, aqui já abre 2 parênteses para dois problemas para nós solucionarmos aqui. No coração do crente. 2 tipos de problemas que o orgulho pode trazer em comparação a esse versículo. Amém, amém? 2 tipos de problemas. Algumas pessoas, por causa do orgulho, pegam esse versículo e usam esse versículo. Não fui eu que me escolhi, mas Deus me escolheu. Como se Deus tivesse agora a responsabilidade por todos os pecados dela, por todas as fraquezas dela, por todas as quedas dentro do Evangelho. Deus não foi o Senhor que me escolheu? Por que está acontecendo isso comigo? Isso ofende com Deus, porque Deus não corresponde a elas no momento que elas querem. Tem muitas pessoas que têm problemas
seríssimo com o seu dom, com o seu chamado, porque elas não entenderam que mesmo ele te chamando, não responsabiliza ele com aquilo que é responsabilidade sua. A responsabilidade é sua em se humilhar, e a responsabilidade dele é te exaltar. Todas as vezes que você pensar em se exaltar no seu coração, se entristecer qualquer pessoa, lembre-se de como você é falho. O erro está em nós. Lembre-se de quem você realmente é. Posso começar a palavra? O segundo ponto é quando as pessoas não conseguem entender que foi Deus que chamou elas. Se elas também não se colocar debaixo dessa graça, que Deus é quem chamou, começa a gerar um problema que eu vou entrar na palavra agora para vocês. Aonde é o maior problema, o maior déficit aqui, é quando nós chamamos a nós mesmos. Quando o homem pode, apóstolo, se chamar a si mesmo dentro do reino de Deus, para a obra de Deus? Quando o homem quer fazer as coisas baseadas nos seus próprios princípios, na sua razão, na força do seu braço, na sua capacidade pessoal, no seu poder pessoal de produzir religião para as pessoas, de gerar coisas bem organizadas, fazer coisas bem orquestradas. Quando o homem sai da dependência da humildade do Espírito Santo de Cristo, quando o poder e a vida do Espírito não opera no ministério do homem, esse você pode dizer, esse chamou a si mesmo. E aqueles que se chamam a si mesmos são os que causaram os grandes transtornos no evangelho a nível mundial. Como? Saíram Charles Roosevelt, saiu de dentro da igreja presbiteriana e gerou a sua própria religião, a torre forte de vigia. Depois se tornou testemunho de Jeová, porque ele foi aquele que se chamou a si mesmo. Não aceitou os presbiterianos, não aceitou a doutrina dos outros batistas, etc., e vai embora, e de repente, ele funda a sua própria religião do seu jeito, desconcordante de todo mundo, e só ele era dono da razão. Fala misericórdia. Amanda, alegra seu coração. Aprenda a lidar com as situações difíceis na sua vida. Posso continuar? Fala, fé não negligencia os meus problemas. Fala, jamais. Você não pode ver que o entulho na tua frente, a destruição e a morte, e falar que tem fé e negligenciar isso na sua vida. Mas a fé verdadeira, ela não dá ênfase nem lugar de autoridade e influência para o problema na nossa vida. Se você tem uma fé verdadeira e se você quer uma purificação verdadeira, você não vai poder dar mais ênfase ao orgulho na sua vida. O seu ego não tem mais ênfase na sua vida. Cristo, ele passou por todo o vitupério, foi ofendido de todos os tipos de formas possíveis. E só um pouquinho que alguém te ofende aqui, você já fica com o coração fechado? Como isso desagrada a você? Isso é um tropeço na sua fé. Nós não podemos negligenciar nosso orgulho. Não podemos negligenciar os processos difíceis que estamos vivendo. Não podemos negligenciar os pecados habituais que ainda dominam a nossa vida. Não podemos negligenciar pecados que hora ou outra vêm, pecados que vêm como tropeço na nossa vida. Você vai ter que encarar isso, mas você não vai poder mais dar autoridade a isso na sua vida. Quando você dá ênfase demais ao seu problema, ao seu pecado, à sua fraqueza, você está convidando a incredulidade para ir e habitar no seu coração. Você pode ter a fé, mas você está com a incredulidade em você. O que impede a sua fé de operar é a incredulidade. E a incredulidade, ela está totalmente baseada no que você é, no que você pensa, no que o seu orgulho te diz. Tome cuidado. Porque a única maneira saudável de a gente crescer dentro do Evangelho é redução do nosso orgulho e abatimento contínuo do nosso ego. Ponto final. Ponto final. Escute uma coisa que é mais difícil para a gente que está na liderança. Quando nós estamos dentro de uma estrutura de justiça, santidade e verdade. Estamos respaldados pelos princípios corretos. Fazemos tudo da maneira correta. Andamos dentro da obediência pedida pelo Senhor. E quando dentro da nossa organização, na nossa vida pessoal, ao nosso redor, as coisas não saem do nosso jeito, ou as pessoas pecam contra esses princípios,
É nesse momento aonde é mais provado o nosso coração, porque o orgulho religioso, ele vem nesse ponto, é onde você atingiu um certo domínio, você atingiu uma certa perfeição, você conseguiu, através da presença de Deus, você estabeleceu algo, mas tome cuidado com isso, porque dentro de tudo que está em ordem, mesmo coisas acontecendo fora do padrão, nós não temos governo de julgar para a destruição de ninguém. Nós vamos ter que ter humildade e trazer as pessoas debaixo dessa humildade ao ciclo dos processos corretos. Então, se um irmão ele tem um desvio de caráter, um desvio de postura, um desvio temporal, por fraqueza na sua vida, que ele errou na sua fé, escute muito bem. Irmãos, deixa eu parar só um minutinho. Amanda, vem aqui. Vem cá. Deixa eu orar por você. Vem cá, irmã. Vem para lá de cá. Sentiu? Como se fosse uma seta, não foi? Você tem que aprender que faz parte da sua vida. É Deus tratando o seu. Abre suas mãos. Fala assim, Espírito Santo, me ensina a ser humilde e cheia da sua presença. Perdoa. Deus tem quebrantado você, para que você não se exalte no seu futuro. Porque quanto mais dado, mais seremos cobrados. Te abençoe a sua alma, a sua vida. Nós não somos perfeitos, erramos. Eu nunca vou te julgar. É só um momento. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amanda, o que eu falei para você em particular, para eles poderem entender, porque eu parei a pregação, faz sentido? Faz. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Daqui a pouquinho. Dá uma salva de palmas, Jesus. Você acabou de ver um exemplo clássico da misericórdia de Deus. Eu vi um principado vindo, chegando até ela ali. Uma força maligna na hora que ela sentou ali. Eu não conseguiria continuar pregando se eu não parasse e ajudasse ela. Porque daqui a pouco o que vai derramar aqui não pode ser interferido por nada. E todos que vão receber essa unção hoje tem que estar com o seu coração bem no ponto para receber essa unção. Passei um processo horrível de 3 dias de pressão terrível por causa dessa mensagem, por causa dessa revelação. Acho que foi ontem o bispo Douglas falou comigo, né? Que era necessário a gente continuar dentro do fundamento da unidade, não era? Eu falava, Senhor, eu sei que é necessário, mas me dá graça para que eu consiga trazer essa dimensão para eles, porque eu preciso disso. Um principado apareceu para mim na semana passada, ele entrava dentro de uma dimensão comigo e falava esse negócio de humildade, o quê? Eu ficava muito furioso, porque vazou pela internet. Está atingindo muitas vidas, mandando comentário. Vai lá no YouTube e você vai ver o que as pessoas estão mandando testemunho. Estão repetindo mais de 3 vezes, vendo a mesma mensagem, de tão profundo que Deus tocou no coração delas. Eu recebi várias mensagens no Instagram, pessoas falando como estão sendo tocadas, estão enxergando quanto orgulho elas tinham. E não sabia que esse era o maior impedimento da vida delas. Olha só, fala, meu Deus, meus amigos, é o maior impedimento que tem na nossa vida, é o nosso orgulho. Você concorda comigo? Então repita comigo, a fé, ela não negligencia o meu problema, mas ela nega o meu problema, lugar de autoridade e influência na minha vida. Então reconheça que nós somos orgulhosos, reconheça que você é orgulhoso. Se você não reconhecer diante de Deus e dos homens, você não será liberto do orgulho. Orgulho não só se reconhece diante de Deus, mas ele se reconhece diante dos homens. Amém, amém? É necessário. É necessário que todas as vezes que se levantar contra nós, a fúria do inferno, que vem para nos ofender,
vem para tocar nosso senso de justiça, vem para agredir aquilo que nós estamos certo. Calma. Considere isso. Vamos juntos trabalhar nisso, que eu preciso trabalhar nisso. Todos nós precisamos trabalhar nisso. Vamos juntos desenvolver uma cultura aqui dentro que temos que aprender a suportar mais as ofensas. Olha o modelo do nosso Senhor. Ele suportou todas as ofensas e humilhações contra ele, por amor a mim e você. E felizmente, irmãos, é onde a igreja, como cristãos, mais tropeçamos. Mais tropeçamos é no orgulho. E quando se levanta essa onda de ofensas, guerras, problemas, coisas que não estão de acordo, nós não estamos de acordo, sempre vamos querer proteger o nosso ego. É verdade ou não é? Temos a tendência, o costume dessa autodefesa e preservação daquilo que não é nada, mas que nós consideramos como se fosse tudo. Tu já reparou como é difícil você vencer a estrutura do ego? Porque nós endeusamos tanto ela, adornamos tanto ela, que achamos que é tudo. Que se nós perdemos a razão um pouquinho, nós estamos perdendo a vida. Que só porque alguém passou você um pouquinho para trás, parece que está perdendo todo o seu dinheiro da tua vida. Porque nós queremos lutar para preservar algo que Deus quer matar, irmão. Às vezes nós estamos tentando fazer algo sobreviver em nós, que Deus está tentando matar há muito tempo na tua vida. Abandone esse lugar onde você está governando a sua vida. Vamos lá. Deus não chama qualificados, fala, Ele qualifica quem chama. Nós estamos falando de chamados, vocacionados por reino. Aqui não é um chamado, irmão, para você ser um apóstolo, profeta, pastor, evangelista. Todos nós somos chamados, amém? Mas nem todos são escolhidos. Porque geralmente quando Deus está chamando o seu povo, está chamando a sua igreja, há chamados coletivos, há chamados individuais, mas todos nós temos a mesma essência do chamado, Cristo em nós, esperança da glória. Todos nós somos chamados para carregar o quê? A natureza, a virtude da sua humildade, irmão. Porque se não fosse essa extrema humildade de Deus, não teria Santa Ceia aqui hoje para você. Não existiria nada, só que não existiria adoração, não existiria unção para nada, estaríamos perdidos. Então nós temos que reconhecer que o princípio fundamental do caráter de Deus é a sua extrema humildade. Nós nunca vamos encontrar uma humildade igual a dele, jamais. Mas podemos pegar o espelho e o modelo, porque ele nos deu graça suficiente, porque ele disse, vinde a mim, aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração da glória. Outro ponto, não confunda mansidão com humildade, irmão. Nem toda pessoa que é mansa, ela é humilde. Tem pessoas que ela tem uma mansidão no seu comportamento, mas ainda não encontrou a humildade de Cristo. Simplesmente não podemos confundir uma coisa com outra. Fala, uma qualidade é uma, a qualidade é outra. Fala, humildade é outra, mansidão é uma. Anote se você quiser. A condição da bênção de Deus é entrega absoluta, fala, entrega absoluta, da minha vida nas mãos de Deus. Fala, a condição para as bênçãos de Deus ser derramada na minha vida, com toda a plenitude, fala, é a minha entrega absoluta. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o som. Se nosso coração estiver disponível a entregar tudo, não haverá limites para as formas que Deus possa prosperar e usar você nessa terra. Se haver uma entrega total na adoração, não haverá limites aonde Deus pode levar vocês na adoração. Se haver uma entrega total nas missões do evangelismo, não haverá barreiras, continentes que possam nos impedir de ganhar almas pelo mundo, da glória a Deus. Fala, Deus trabalha com o poder do teu Espírito. Fala, o poder do Espírito Santo. Fala, os limites são removidos numa entrega total. Todas as áreas onde você não vê plenitude de Deus na sua vida, são áreas onde você também não teve uma entrega total ao seu Deus. Sempre tem uma área na nossa vida que nós estamos tentando preservar demais em nós. E a área onde mais apanha, onde mais nós somos confrontados, são onde queremos mais nos preservar. É verdade ou não é? É ou não é? Quando o Espírito Santo ele encontra corações disponíveis a ser usado por Ele.
onde não há resistência do orgulho. Ele pode mostrar que o fogo de pentecostal de Atos capítulo 2 ainda está disponível para o dia de hoje. E eu creio que o fogo pentecostal que caiu em Atos capítulo 2 está para cair mais de 100 vezes nesse último avivamento dos últimos dias. Você crê ou não crê? Crê ou não crê? Fala, a dimensão do avivamento vem na proporção para uma colheita de almas. Fala, avivamento produz colheita de almas. Nossa irmã, a diaconisa Mari falou o que hoje na palavra dela aqui? Que o avivamento só virá o quê? Através de unidade e humildade. E escute para vocês o que produz mais graça, favor de Deus na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. É quando essa pessoa entra no nível da humildade, onde a semelhança da intercessão de Cristo na cruz está sobre a vida dela. Quando nós começamos a entrar nessa dimensão de dar nossa vida pelo nosso próximo, nossas intercessões, nosso tempo, nossa força, nossas finanças para ganhar crianças, almas na evangelização das missões, é onde mais vamos ver o favor da graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas, da glória a Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa que eu vou te falar? Quer ver? Quando nós somos humildes o suficiente de pensar nas almas que estão morrendo de fome lá fora, começarmos a levantar cada vez mais oferta de justiça para saciar os pobres, os que têm fome, sede, os que estão nus, tu vai ver quanto milagre Deus vai responder na tua vida financeira e na tua vida espiritual. Tudo que você corresponde com humildade ao favor do teu próximo, Deus te responderá nas suas orações ao favor de você. Da glória. Da glória. Princípio-chave para desatar orações respondidas é: faça você primeiro, pratique primeiro em você, depois ele te ouve ao favor de outros. Dá glória a Jesus. Aí quando você pedir para Deus transformar alguém, Deus vai transformar porque transforma primeiro o seu coração. A tua oração não é uma oração egoísta, orgulhosa, que quer que as pessoas sejam o que você quer na tua casa, que você quer que elas sejam na igreja, mas agora você quer que elas sejam o que Deus fez em você também. Dá glória! Dá glória! Fala, manda fogo, Jesus. Quando somos chamados, temos a responsabilidade em partir para o nosso crescimento em obediência. Fala, quando Deus me chama para eu ser escolhido, eu tenho que decidir obedecer. A qualquer custo. Fala, a qualquer custo. Escute o que eu vou falar para vocês. Todo preço, qualquer custo que você possa pagar por obediência ao Evangelho, sempre vai valer a pena, no mínimo 100 vezes mais. 100 vezes mais. Sempre valerá a pena você perder o seu orgulho para ganhar a humildade de Cristo. Sempre vai valer a pena quando alguém te humilhar, e se você se calar diante daquele que é o teu justo juiz, e ele vai te exaltar, e você vai ver como vale a pena deixar que Deus seja o seu juiz. Fala, ele é o meu juiz. O chamado pode ser seguido completamente, parcialmente ou de maneira alguma. Nosso chamado e nossa vocação celestial, nosso chamado para a nossa salvação, nosso chamado para sermos filhos de Deus como cristão, ou você é totalmente, ou você é parcialmente, ou você é de maneira alguma. Aí que está o problema. Quando nós somos parciais, Deus ele nos tolera por um tempo. Porque ele dá tempo até que a pessoa ela se decida se entregar. Teve pessoas que demoraram quantos anos na tua vida para você ter a entrega espiritual que você tem hoje? É verdade ou não é? Quantos anos Deus vem quebrantando teu orgulho, abatendo você, testando você, apertando você, até que você fala, Senhor, não é mais a minha vontade, mas a sua vontade na minha vida. É verdade ou não é? Demora tempo, irmão. Eu acredito que nenhum homem, nenhuma pessoa é capaz, quando Deus chama, se entregar 100% ao Senhor de imediato. Isso é um fruto e produto de uma dedicação, de obediência diária. Nós vamos aprendendo a obedecer a Deus com o tempo. Nenhum dos apóstolos foram perfeitos no início do seu chamado. Todos tropeçaram. Todos pensaram em voltar para trás. Todos se ofenderam. Todos erraram em algum ponto. É verdade, não é? Mas a obediência, ela é aperfeiçoada na medida da submissão em humildade, da glória. Da glória! Fala, eu não posso me esquivar disso. No chamado de Deus não existe perfeição,
mas existe obediência em compromisso com o teu chamado. Não sou perfeito como homem, mas o que me aperfeiçoa diariamente, e a perfeição de Cristo que me respalda é o quê? É o ato de submissão, é o ato de obediência, ato de reconhecimento, ato de se humilhar, ato de ser humilde, ato de agir conforme Ele me pede, da glória. É isso que aperfeiçoa a nossa caminhada, é isso que nos leva a falar de glória em glória. Agora, se você negligencia o ponto inicial, meu filho, tu não vai conseguir no meio e no fim ser aperfeiçoado para a sua salvação. Há uma exigência mínima de você, uma obediência. Toda mensagem que está sendo pregada sobre humildade aqui tem uma exigência mínima. Arrependei-vos. Aceite que este é o melhor caminho para você. E comece a entrar nele. Você vai tropeçar no orgulho 10, 100, 20 vezes a vida inteira. Mas cada vez que você se humilhar, o seu orgulho vai se tornar uma pedrinha cada vez menor na sua vida. Talvez seja uma imensa pedra, uma rocha na tua frente que você não consegue nem pular ela hoje. Mas não se preocupe. Vai se humilhando que Ele levanta você sobre o seu orgulho. Na glória de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Fala, por quê? Porque ninguém aqui tem capacidade de remover o orgulho pela sua própria força. Sabe por quê? Fala, por quê? É a raiz de iniquidade principal que domina todo o caráter, todo o ser, toda a construção de alma que um ser humano tem. Está no seu DNA, está no seu sangue, foi o pecado universal que entrou na humanidade lá no Jardim do Éden, foi aquela serpente rastejante que conduziu, transferiu essa iniquidade de orgulho para dentro do homem. E vai ser o último pecado a ser destruído, quando Deus pegar Satanás, o anticristo, o falso profeta, e lançar no lago de enxofre. Quem é o anticristo senão a personificação perfeita, a extrema manifestação do orgulho, da idolatria do homem? Porque ele vai querer ser o homem perfeito. Então isso vai estar baseado toda a estrutura do seu orgulho. Que poder infernal que esse homem vai ter. Orgulho espiritual é a fonte principal, ou pelo menos é o principal suporte para todos os erros na vida de um cristão, que desqualifica o nosso chamado celestial. Você pegou? Pegou. Orgulho espiritual é a fonte principal, ou pelo menos, é a base principal de todos os erros que podemos cometer dentro do Evangelho e fora do Evangelho. É a pior desqualificação que nós temos diante de Deus. Não é o seu pecado na tua carne, o seu pecado ali, o seu pecado aqui, você errou aqui, não, se corrige. Mas o orgulho é o que impede nós de nos corrigirmos diante de Deus. Sempre esse maldito orgulho vai tentar interferir entre a graça, a misericórdia, a humildade de Cristo, a paixão do papai por você. Sempre vai tentar interferir. De uma forma ou outra. É como se descascasse uma cebola no teu coração, irmão. Cada vez que você puxa uma parte, tem outra parte, vai tirando, continua tirando. Fala para o teu irmão, continua tirando as cascas do teu orgulho. Fala, misericórdia. Fala, misericórdia. Misericórdia. Fala, misericórdia, Jesus. Irmãos, escute que Deus está nos libertando da coisa que vai nos trazer mais bênçãos na nossa vida. É o orgulho. Não tem nada que vai te abençoar mais na sua vida a não ser a humildade. E não tem nada que vai ser mais danoso para a sua vida a não ser o seu orgulho. Você pode ter certeza que você vê uma pessoa caindo na vida, tropeçando no orgulho. Viu o rico ficando pobre, subiu demais no orgulho, ficou muito escorregadio. Quando as pessoas sobem demais no orgulho e nas suas ostentações do seu poder pessoal, meu filho, mais escorregadia a vida se torna. Ai, 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 ai. Misericórdia. Amém? Tem muito líder subindo demais. Mas estão se esquecendo que para subir diante de Deus, o verdadeiro subir tem que descer. Não existe exaltação diante de Deus a não ser através da nossa humilhação, irmão. Irmão, se eu vou te falar uma coisa que está trazendo mais paz para a minha vida, é buscar essa disciplina na humildade. Você tem que entender que você vai ter que gerar um novo comportamento para a sua mente. Quando você não quiser orar, você só fala isso aqui, vai ser a chavinha para você voltar a orar. Me ensina a ser mais humilde para orar, Senhor. Pronto.
Quem já fez essa oração? Conseguiu já? Alguém já? Conseguiu? Dá certo ou não dá? Dá certo, irmã? Quem ainda não testou, pode testar para ver se não dá certo. Aí quando você estiver orando, aí você queria tocar e fica agitado para sair para resolver as coisas, né? Não fica agitado? É a carne, é a carne. Fala, Senhor, ensina minha carne a ser mais humilde. Para ela ficar só mais um pouquinho. Me perdoa, Senhor. Me ensina a ser mais humilde para ficar mais um pouquinho dependente da sua presença. Cara, ativa na hora, assim, tu que... Dá glória a Jesus. Irmão, são coisas simples que nos mantêm em coisas belas da presença de Deus. São esses segredinhos, sabe para quem são? Para os humildes. Porque Jesus disse que ele ocultou daqueles que acham sábios, grandes, orgulhosos, mas ele revelou os humildes, os pequeninos. Dá glória! Não, uma pessoa orgulhosa quer saber de uma mensagem dessa? Quer nada, irmão. Está tudo bem. O orgulho é a falsa estabilidade que está tudo bem. Cara, o orgulho é maldito, cara. Misericórdia. Mantém a pessoa numa estrutura achando que o sentimento está tudo bem, porque está tudo bem. Porque está todo mundo escravo dela, mas quando tudo começa a cair, tem que apanhar, perder muito na vida para reconhecer que não estava tudo bem. Nunca esteve tudo bem. Nenhuma pessoa pode estar bem verdadeiramente quando ela anda no orgulho, irmão. Não adianta. Não adianta. Se não tiver humildade para amar a esposa, filho, família, irmãos, amigo, nós nunca estaremos bem. Você nunca estará bem quando você governar a sua própria razão. Você não está bem. Quando nós damos os ditames para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso lado, nós não estamos bem. Perdemos a nossa paz, irmão. Nos tornamos controladores, manipuladores. É verdade ou não é? É. Tem tanta coisa para falar, misericórdia. Posso continuar? Mas se Deus nos chama para o serviço, teremos que prestar conta. Fala, terei que prestar conta. Nós teremos que prestar conta a Ele. E Ele tem o direito de estabelecer aquilo que nos qualifica. Então o que Ele fala, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi. Tá bom, te dá um confortozinho, não dá? Ele que me escolheu, Ele sustenta. Ele te escolheu. A misericórdia dele foi até você. Mas ele tem o direito de cobrar você. E nós vamos prestar conta com tudo que ele nos deu nessa vida. E ele também tem o direito de colocar na sua vida aquilo que te qualifica. E se tem uma graça que vai qualificar você por resto de toda a tua vida, é a humildade. Meu filho, tu pode errar em qualquer área do teu ministério, mas se tu for humilde, Deus te manterá até o fim. Da glória. Aleluia! Você fica feliz por isso? Mas pode se desesperar se você não buscar isso. Porque quando nós estamos, pode estar tudo bem no ministério. Mas só basta uma pitadinha de veneno do orgulho. Que vamos tropeçar dentro do ministério. Todas as nossas perfeições, nossas boas ordens, elas caem. Nada sustenta isso. Nada pode sustentar. Só um pouquinho de orgulho. Olha o que está acontecendo agora nas mídias sociais. Líderes das maiores igrejas do Brasil estão sendo expostos pela própria família. Quantos anos Deus nos chama para ser mais humilde com a família? Não estou julgando ninguém não, estou falando em nome de ninguém aqui não, só estou falando. Grandes líderes brigando um com o outro. Tudo isso é manifestação do orgulho. Muitos estão indo à vergonha pública, sabe por quê? Manteram muito tempo o seu orgulho, onde Deus estava tentando abater por muitos anos, falando, Deus é paciente, Deus fala uma, Deus vai falando duas, Deus vai falando três, Ele fala, o tempo vai passar, mas um dia, uma hora, Ele vem para acertar as contas com essas pessoas. E ninguém consegue escapar da mão de Deus. Quando Ele decide pegar o vaso e levar na casa do oleiro, meu filho, não se esconda, não resista à mão de Deus quebrantando teu orgulho, quebrando teu orgulho. As coisas da sua vida não estão dando bem? Não está saindo do jeito que você quer? Está tudo dando errado? Só se humilha mais um pouquinho. Não briga com Deus não, hein? Olha lá, hein? Não faz esse negócio não, hein? Quantos já fizeram isso? Senhor, por que está acontecendo na minha vida? Você começa a bater um ringue com Deus. E a gente acha que pode ganhar, é verdade, não é? Acha, todo mundo já passou por isso, irmão. Todo mundo já se ofendeu com ele e achou que ele tem que fazer as coisas do seu jeito, é verdade, não é? Depois a gente sempre vai aprender, depois que a gente amadurece, que nada será do nosso jeito. Fala do jeito dele. Fala, nada será do meu jeito. Fala, nada.
Não vou falar isso não, você não vai aguentar não, vou pular aqui. Porém, a mudança genuína ocorre por meio da seguinte realidade. A vida de Deus na alma do homem por meio de humildade. A vida de Deus não pode transcender do espírito regenerado para uma alma que está sendo regenerada, se não for por intermédio de humildade. Porque essa alma é sem vergonha, arredia, briguenta, rebelde, manipuladora, sinistra, assassina. A alma é um bicho terrível. E quando ela está sendo quebrantada por humildade, você vai ensinando ela. Fala, eu tenho que ensinar a minha alma. Fala, eu tenho que ensinar a minha alma. Ela tem que ser influenciada pela verdade. O que é a tua alma? As tuas vontades, os seus desejos, suas emoções. Vai ter que ser reprogramado esse comportamento em você. Vamos ter que aprender na dimensão das emoções, na dimensão dos sentimentos, nas dimensões das nossas vontades. A alma tem esses três princípios. Eu quero, eu sei e eu sinto. Vai ter que quebrar essas três coisas na tua vida. Porque é isso que toda a minha caminhada até o dia de hoje, Deus está sempre quebrando na dimensão da minha alma. A alma não é fácil, ela tem um poder. Como é que você acha que tantos demônios, legiões habitam numa alma da pessoa? Porque a alma tem suporte para isso. Agora, uma alma santificada, meu filho, junto com a dimensão do Espírito, Jesus, o portal é aberto continuamente sobre a terra. Quer uma conexão direta com o céu, contínua, interrupta? Mantenha a alma submetida ao governo do Espírito. Mantenha a alma em contínua santificação pela palavra. Mantenha a tua alma subjugada ao poder da oração. Mantenha a tua alma quieta. Mantenha a tua alma no lugar dela de submissão ao Espírito Santo. Mantenha a tua alma quieta. Fala, quieta minha alma. Sossego fácil, irmão. Posso continuar? Irmãos, até que essa doença do nosso orgulho seja curada, não adianta colocar remédio em outras doenças que nós temos. Se nós curarmos essa questão do orgulho na nossa vida, todas as outras doenças que temos no caráter, no nosso sentimento, nas nossas emoções, na família serão curadas. Eu estou falando para você, eu creio que hoje o poder da Santa Ceia pode vir na nossa vida por uma cura dentro da dimensão do ego, para libertar nosso ego dessa praga, dessa doença do nosso orgulho. Vocês estão me entendendo que você vai ter que tomar uma ira santa contra o teu próprio orgulho? Irmão, é quase isso aqui, ó. Olhar na frente do espelho e dar soco em você mesmo. Porque parece que você está brigando com aquilo que você é. Mas o orgulho não é o que você é o que você tem. Lembra-se disso. Amém, amém? É só algo que nós temos. Mas podemos nos tornar, se você permitir que o orgulho tome posse de todas as dimensões da tua alma. Teu orgulho, ele pode inflamar suas emoções, seus sentimentos, tuas vontades. Pode inflamar sua razão e seu próprio entendimento. Você pode ter um entendimento da Bíblia, conhecer tudo que é de livros espirituais. E isso está totalmente contaminado pelo governo das trevas, irmão. Por causa do orgulho. E a única maneira de nós nos livrarmos desse laço do orgulho, humildade, humildade, humilha-te, humilha-te, humilha-te um pouco mais. Passa esse mês de abril todo se humilhando. Só se humilhe. Peça todos os dias, me dê mais humildade. Chega para as pessoas que você foi muito orgulhoso na tua casa e fala, me perdoa por ter sido orgulhoso com você. Me perdoa, me perdoa. Começa a exercitar perdão. Daqui a um mês, eu vou ver você jogado, babando aqui no chão do espírito, aqui, rolando no chão aqui. Se você fizer isso, quebrantar a tua alma através da disciplina, da humildade, meus amigos, você vai ser cheio do Espírito Santo. O que bloqueia mais o Espírito Santo de agir no homem, irmão? É o orgulho. Quanto mais você quebranta o teu orgulho e fala, Deus, eu preciso de ti, eu não posso nada sentir, você tem que quebrantar a tua carne e fala, minha carne. Ai, fala misericórdia. Queima minha carne. Você vai ter que queimar sua carne no jejum. Você vai ter que queimar sua carne de madrugada orando. Irmão, o orgulho não só está na dimensão da alma, não. Está no DNA, está no físico. É sério. Porque às vezes a estrutura do orgulho, ela entrou na vaidade do seu corpo. Você quer preservar demais o seu corpo, você tem medo de jejuar, você tem medo de deixar um pouquinho seu cabelinho bagunçado, irmã.
Irmão, você tem um pouquinho medo de deixar seu topete de lado? Você vai ter que deixar. Nada contra você não, tá, irmão? Não é direta, não. É uma direta. Não é indireta. Vocês estão me entendendo? Rapaz, nós estamos acordando para a vida, não estamos, não? Eu acho que a gente está acordando. Cara, quanto tempo a gente demorou para aprender essa lição? E agora, uma triste informação, tu apanhou a vida inteira por causa disso. Ah, se eu fosse mais humilde, esperasse só mais um pouquinho em Deus, 10 anos atrás, eu não tomaria a decisão errada na minha vida, eu não teria casado com aquilo que a minha carne queria, eu não teria tomado essa decisão nisso aqui, eu não teria colocado meu dinheiro naquele negócio, porque foi orgulhoso. É ou não é? Fala, misericórdia. Ai, você vai voltar a ser crente roxo hoje. Então você tem que ter uma preocupação no seu coração. Faça que a glória de Deus seja a sua maior preocupação na sua vida. Você tem que encontrar a dimensão da glória na sua vida. É a revelação pessoal dele sobre todo o teu ser. Ele vai abrir a chave do seu coração. Ele vai entrar lá dentro. Ele vai entrar. Vai pegar a chave do seu coração, vai abrir, ele vai entrar. E quando você conhecer a glória dele, você não vai querer outra coisa na sua vida, a não ser sua humildade. Porque se tem uma coisa, quando eu vejo a dimensão da glória aberta, sabe o que acontece, irmão? Você some. Tu só consegue glorificar ele. Tu és santo, tu és digno, toda a glória, toda a honra, Senhor. Toda a justiça, todo o poder, todo o governo, tudo te pertence. Você sabia que esta é a minha maior oração, irmão? Quando você se torna consciente da glória, a gente não quer adorar outra canção aqui, você não ser santo, digno, exaltar, tu quer exaltar ele todo o tempo. Aleluia. 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 Glory is good. Glory. Fala, manda fogo, Senhor. Fala, queima minha carne hoje. Queima as escamas de Leviatã na minha alma. Toda a área onde o seu ego foi ferido desde a sua infância tem uma contaminação de orgulho que foi ferido. Seu ego desenvolveu um orgulho ali que vai ter que ser curado. Foi violentado por pai, por mãe, foi ferido. Teu pai te amaldiçoou, tua mãe te amaldiçoou. Pessoas te humilharam na escola, te humilharam dentro de casa, teu amigo te humilhou. Teu orgulho foi ferido. Entrou alguma coisa ali, porque as tuas emoções, quando abriu as emoções, entrou. Já era. Vai ter que sair isso. Fala, vai ter que sair. A presença e o poder de Cristo glorificado virão sobre aqueles que são humildes de espírito. Quando Deus estiver novamente no seu devido lugar, no seu coração, Ele voltará e te exaltar, te dará novamente aquela unção gloriosa na sua vida. Muitos perderam a sua unção, perderam sua posição, perderam seus dons, perderam seu fervor, perderam aquele amor que deu Deus, porque vem tudo de Deus, não vem de nós mesmos, vem dEle, porque se exaltou, porque parou de obedecer. Deus vai dando graça, depois vai desobedecendo, opa, se exaltou demais, perdeu o acesso. Mas quando nós voltamos a esse estado de humildade, vamos nos humilhando e esperamos nele com paciência, Ele voltará a tomar o lugar de honra no teu coração, na sua vida. Ele voltará a honrar a sua vida da glória a Jesus Cristo. Fala, eu creio, Senhor. É apenas sob o domínio de Deus. É apenas sobre o domínio de Deus que podemos vencer o nosso ego. Não tente na sua força, lembre-se disso, faça a sua parte, mas não é na sua força. Chame Ele. Chame a presença, chame o Espírito Santo, chame o fogo do Espírito, da glória. Nada colocará mais um cristão fora do alcance do diabo, a não ser a humildade. Pode pegar isso aí, pode gravar isso na tua vida, isso é verdade. Quer ver você ficar fora do alcance do diabo? Se esconda no manto da humildade. Aqueles monte de ataque da tua família, ofensa na escola, na rua, onde você vai. Fica na humildade. A seta passa assim. Ó. É assim mesmo. Sabe por que o diabo consegue jogar tanta seta de ofensa no nosso coração? Orgulho.
Sabe por que tantos problemas dentro de casa? Orgulho. É um querendo achar que sabe mais do que o outro, que tem mais do que o outro, que pode mais do que o outro, que é mais forte que o outro, que quer dominar, que quer controlar. Sempre quando tem esses dominadores dentro de casa, Leviatã vai estar entronizado ali. O Nero vai ter que sair da sua casa. E a Jezabel também. Jezabel ama mulher orgulhosa. São parceiras de unha. Pinta a unha igualzinha. Mulher orgulhosa é um perigo. Perigo. Então, eu falo para vocês, tome cuidado, mulheres. Tome cuidado com o orgulho. O diabo não brinca com vocês. Há situações que Deus confronta até a nossa justiça própria, a nossa posição de santidade, até que ela seja purificada do nosso orgulho religioso. Por que eu escrevi essa frase? As situações da minha vida que Deus me confrontou. Me confrontou como? Através de outros, levante de outros, desapontamento com outros, traição de outros. Deus tinha que me confrontar. Por quê? Porque Deus, Ele não chama a gente para estar certinho na vida. Ser dono da razão. Mesmo que Ele te dá uma posição de santidade, você não tem posição de ser juiz. Mesmo que Ele nos chame para o ministério, temos ordem e autoridade, nós estamos submissos à autoridade dEle. E Deus, às vezes, tem que permitir nós sermos confrontados, nosso senso de justiça própria, ou do que aquilo que alcançamos, através da falha de outros, para nós não aprendermos a se julgar que somos melhores do que os outros, até desenvolver mais compaixão e amor pela fraqueza dos outros, até que venhamos aprender a perdoar as pessoas dentro da dimensão que elas falhou, daquilo que nós somos, do que nós temos. O ministério é teu, Ele deu na sua mão, Ele deu na sua vida, não é dele, é seu, Ele te deu, Ele te delegou, mas Ele vai te cobrar no juízo final. Então lembra-te uma coisa, o ministério Deus colocou na minha mão, eu tenho uma grande responsabilidade nessa terra, sujeito tudo a Ele, para que eu não saia da direção dEle. Mas tem uma coisa, Ele quem governa. Agora, se o meu eu, o orgulho entrar, vão querer as coisas sempre do nosso jeito, vamos ferir todo mundo, vão me ferir, por mais que eu seja, por mais que é religioso, por mais que está correto, seja o que for, sempre quando o homem impera, o orgulho vai ferir com uma espada as pessoas que estão perto dessa pessoa. Por mais certa, por mais correta, por mais ética, por mais ungida, por mais santa que a pessoa esteja, ela vai ter que ser humilde, na glória de Jesus. Quem viu um vídeo de um profeta na África dando um tapa na cara de uma mulher no culto público? Quem já viu esse vídeo? Quem já viu? A mulher desacatou ele, ele deu um tapa assim, ó. Pum, e foi e vazou para o mundo inteiro aquilo lá, tá? E foi verdade mesmo. Ele humilhou a mulher. Ela teve que beijar o pé dele. É um dos maiores líderes conhecido na África. Esse homem é multimilionário. Muita riqueza. Mas se tornou muito prepotente, muito arrogante. O orgulho religioso dominou o ministério dele. É grande, muitos milagres. Deus colocou milhões lá de almas. Não sei quantos milhões de almas. Mas cada vez mais esse homem está se afundando. Por quê? O orgulho. O orgulho é o trono onde o homem se senta sobre si mesmo e diz que é seu próprio Deus. Eu tenho razão e ponto final. Quem está tendo a glória? Jesus. Isso que Deus nos ensina a crescer com humildade. Ser nada sem a sua presença. É o efeito que nos levará às maiores bênçãos da nossa vida espiritual. É quando reduzimos em poder e força o nosso orgulho. Você vai, olha para mim, presta atenção. Quer receber os dons do Espírito? Quer receber fogo? Quer receber as bênçãos? Humilhe com força o seu orgulho em oração. E não se exalte diante dos homens. Não se exalte. Eu tenho alguns princípios muito sérios para falar nessa palavra nessa noite, que eu espero que vocês anotem. Se vocês quiserem, depois assistam de novo e gravem o que eu vou falar para vocês. Isso aqui eu comecei a receber desde a hora que eu estava vindo para cá. Eu fiquei lá em cima escrevendo. Eu desci com isso para vocês. São pontos muito importantes, chaves, eu acho que vai fechar a nossa mensagem sobre a questão de orgulho e humildade. Posso continuar? O Senhor diz que Ele é aquele que diz que habita no santo lugar. Ele também diz no livro de profeta Isaías, Ele habita com aquele que tem um espírito humilde, contrito. A habitação da presença da santidade do Senhor vem
depois que nós passamos por longos períodos de humilhação. Cara, eu tenho que ser humilhado no mundo agora? Não, meu querido. Você está entendendo a humilhação que eu estou falando para você? É remoção do seu poder pessoal, da sua própria força, do seu próprio idolatria. É remoção de todas as áreas aonde a vaidade governa a gente por causa do nosso orgulho, da nossa aparência, do nosso status, do que nós somos, do que nós podemos, da nossa racionalidade, da nossa inteligência. Irmão, sabe uma coisa que eu dou graças a Deus? Nunca fui uma pessoa extremamente inteligente em nada. Nunca me considerei superdotado. Eu sempre fui uma pessoa esforçada. Eu me esforçava para passar na escola, eu me esforçava para trabalhar, eu me esforçava para tirar notas boas. Tive muita dificuldade. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, e comecei a me humilhar diante da presença de Deus, irmão, Deus começou a me dar inteligência. Ele começou a me ungir com óleo de inteligência, sabedoria e revelação. A minha inteligência começou a aumentar, não sei nem quantos por cento. Mas hoje eu posso aprender as coisas de matemática, fazer qualquer coisa de ciência, qualquer coisa de física, qualquer coisa das mais difíceis. O entendimento é aberto. Porque depois que eu humilhei a minha vida diante de Deus, Deus me abriu o meu entendimento. E só abriu o meu entendimento depois que eu me formei no meu ensino médio. Quando eu saí da escola, eu já casei, Deus fez assim, ó, abriu minha inteligência. E graças a ele mesmo, que não abriu antes, porque eu poderia ter usado isso para alcançar um emprego bom, para me fazer outra faculdade, querer correr atrás de outras coisas. Deus, ele me reduziu, me prendeu. Quando chegou no tempo certo, ele soltou. Tem coisas na sua vida que só vão ser soltas depois que você estiver preparado. Há dons que Deus vai te dar na sua vida, mas é necessário te dar uma estrutura de maturidade para você administrar muito bem os dons que Ele vai te dar. Você pode receber qualquer dom do Espírito Santo. Você pode buscar, você pode sacrificar a tua carne, você vai se humilhar, Ele vai te dar. Mas lembre-se, a humilhação que nos leva a receber dom não significa que será a mesma condição de humildade que nós vamos carregar ele para o resto da nossa vida. E se nós não carregarmos os dons debaixo do sustento da humildade, esses mesmos dons que recebemos vai ser a nossa causa de tropeço, como Cristo, como o próprio Lúcifer tropeçou nos seus próprios dons celestiais. Você acha que é fácil carregar dom apostólico? Você acha que é fácil carregar unções? Tu acha que é fácil chegar aqui para eles adorar aqui em cima? O custo que isso tem? É humilhar-se diante de Deus, irmão. E às vezes um pouquinho que a gente se sente bem confortável, a glória está caindo na adoração, depois parece que Deus nos dá poxa, vai devagar, né? Ele prende todo mundo, parece que tudo é errado. Aí eu fico feliz, porque Deus está nos tratando. Nos tratando. Sabe por quê? Está chegando. Eu dentro da favela falei, está chegando, chegamos aqui. Eu vou continuar falando, está chegando e vai chegar lá. Vai acontecer, amém? Fala, eu creio. Fala, a humildade vai lavar os meus olhos para que eu possa ver as coisas como realmente elas são. Salmos 25:9 diz assim, ó, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Quando nós estamos buscando a dimensão da presença de Deus na humildade e buscando essa virtude primária, que ela é a raiz, ela é o tronco, ela é as folhas, ela é a árvore, para gerar todos os outros frutos na sua vida. Qualquer fruto do Espírito Santo que você queira desenvolver, nenhum deles será capaz de vir na sua vida, ser produzido na sua vida, a não ser quando você decidir ser humilde. Amém? Glória. Fala, não existe verdadeiro amor se não houver verdadeira humildade. Porque o verdadeiro amor não se vangloria, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não se porta com vaidade. Então nós estamos entendendo que a perfeição do amor está na humildade, da mesma forma que a perfeição da santidade está na humildade. Você pode receber, irmão, escute bem, podemos receber mantos de luz tremendo. Já passou na minha vida fase que eu recebi mantos de santidade, carrego isso até hoje na minha vida, tremendos, glória a Deus, aparta a gente de qualquer tipo de mal, aleluia, tu começa a carregar uma dimensão santa, você consegue vencer qualquer tipo de problemas, pecados, seja o que for que está à sua volta. Você anda nesse mundo em outra dimensão, mas meu filho, não significa que ela está aperfeiçoada.
a aperfeiçoação da santidade, do temor, do amor, de qualquer virtude que Deus possa produzir para a sua própria salvação, está em base, fundamento, alicerçada, arraizada na humildade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da glória! A destruição não pode ter início a não ser pelo orgulho obsessivo. Toda destruição na nossa vida não pode ter início a não ser por causa do orgulho obsessivo. E não terá fim a não ser pela humildade em arrependimento agressivo. Se você quer parar os carros de destruição na sua vida, em qualquer área, vai com agressividade, seja agressivo na humilhação, se rasgue por inteiro, se abra ao Senhor, se lance a Ele. Vai parar o efeito da destruição. O destruidor ele vem por causa do orgulho. Eu falei para vocês, é a fonte que vem todos os outros erros que nos faz tropeçar, sempre é a base do nosso orgulho. Rapaz, procurar mensagem assim para vocês não é fácil não, hein? Posso continuar? A verdade está, ou a verdade é esta: o orgulho tem que morrer em você, ou nada de Cristo poderá viver em você. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que repetir isso para você. A verdade é esta: que orgulho tem que morrer em você, senão nada da humildade, nada da vida de Cristo viverá em você. Todas as áreas que você tiver um arrependimento e se purificar, se corrigir diante dos homens, da sua família, não importa que pecou contra você, não importa que teve orgulho contra você, faça a sua parte, que Deus vai fazer dele. Fala, venha sobre mim, Espírito Santo. Sob a bandeira dessa verdade, desista de si mesmo, irmãos. Aprenda a lição com aquele que chama você para ser manso e humilde como ele. Fala, eu tenho que desistir de mim, do meu ego, do meu orgulho, e me entregar a ele. Posso parar? Está cedinho ainda, não está cedo. Posso continuar? Agora eu vou entrar num ponto bastante importante, não mais importante, mas bastante importante. Vai pegar um pouquinho a gente, amém? Todo orgulho espiritual sempre produzirá morte espiritual. Todo orgulho nos levará à morte espiritual. Mas quanto mais você buscar a dependência de Deus por meio da humildade dele, a vida de Cristo, a vida espiritual, estará sobre você. Isso nós não podemos negligenciar. Eu vou entrar no segundo ponto da mensagem, porque vou ser rápido, mas é um ponto muito importante. O orgulho é o nosso maior inimigo secreto. Gostaria que agora nós fizéssemos uma acompanhação no livro de Gálatas, e vamos entender o que aconteceu com a igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 3, vou abrir bem rápido para vocês. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de não obedeceres à verdade? Quando entre vós, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado como crucificado. Apenas quero saber disso. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolo, que depois de ter começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoado pela carne? Amém? Tendo começado pelo Espírito, vocês querem ser aperfeiçoados pela carne? Essa é a pergunta para nós, irmão. Quantas vezes nós estamos encaixados nesse contexto de Gálatas? Você se humilhou anos atrás, era humilde na oração, recebeu o Espírito Santo, tua vida foi se desenvolvendo, chegou até aqui, e de repente nós estamos nos encontrando num estado espiritual, morno, frio, em comparado ao que nós éramos lá atrás. Queremos continuar nos aperfeiçoando pelaquilo que aprendemos, e não pelaquilo que nós estamos aprendendo. Esse é o nosso problema. Esse é o problema de muitos que eu conheci, muitos líderes, conheci muita gente assim, querendo manter um estado de perfeição pelaquilo que eles conquistaram, pelaquilo que eles adquiriram, pelo conhecimento que têm, mas não pelaquilo que eles podem conquistar, que eles estavam recebendo. Esse é um erro.
Eu guardo muito bem um bom depósito que foi me dado do Espírito Santo. Mas todos os dias eu tenho que acordar e me lembrar, eu sou um cristão. Eu preciso de humildade. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso reaprender todos os dias para me aperfeiçoar nas áreas ainda onde há debilidade em mim, onde eu preciso ser mais fiel, onde eu preciso ser mais forte, onde eu preciso orar mais. Todos nós estamos na mesma condição. Todos os dias você vai ter que se converter de novo, meu amigo. Você vai levantar dias e parece que Leviatã, Jezabel, Bezebu tomou conta do negócio. Mal-humorado, moribundo, frio, descontente com a vida. Ficamos ásperos. Coração fechado, não consegue orar, sem motivação para orar. Lembre-se da humildade na sua mente. Só essa chavezinha, tu vira na tua mente, fala orgulho, estresse, cansaço, tudo você não vai me dominar. Eu preciso ser humilde, eu preciso respeitar, eu preciso me portar em oração, eu necessito orar, eu não posso deixar de orar. Tem dias que orar é uma guerra. Parece que você está lutando contra um batalhão do inferno, é verdade, não é? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem outra maneira melhor de resistir o diabo a não ser humilhando o nosso orgulho, nosso ego? Tem alguma maneira? Me conta para mim se tem alguma maneira melhor de resistir o diabo a não ser por baixo da humildade. Se proteja na humildade. Se guarde nela. Que Deus tem falado muito isso para mim. E quando Deus começou a me dar esse fundamento novo, falou para mim assim: você terá mais paz na sua vida. Com toda a guerra que eu passei esses dias, eu tenho mais paz. Mais paz. Porque o coração e os pensamentos têm que estar sempre no ponto certo, bons. Não pejorativos, não julgatórios, bons. Escute, Paulo diz uma coisa: nem a mim mesmo me julgo. Tem situações que você não pode nem se julgar a si mesmo. Que quando você não consegue cumprir a tua meta de oração, você não consegue estar bem naquele dia, calma, não se sinta que você pecou, que você está errando contra Deus. Calma, tenha um pouquinho mais de paz. Alegre-se. Paulo nos ensinou uma coisa, uma condição que nós temos que ter em nosso caráter espiritual, em nossas emoções, em nossos pensamentos. Alegrai-vos sempre. Alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, depois você lê. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Tá bom, você está triste com você, está triste com as pessoas. Lembre-se, o Senhor é minha força. Ele é minha alegria. Jesus, eu te amo. Ele é motivo suficiente para fazer o arco-íris aparecer durante uma tempestade. Da glória a Jesus. Então escute aqui, o inimigo é o nosso maior, o orgulho é o nosso maior inimigo secreto. Hoje eu vou encerrar o fundamento dessa mensagem com vocês. Vocês me permitem? O que você tiver de orgulho habitando em você, é o que você terá de portas abertas para as trevas usarem a sua vida. Se você pudesse ver todas as maldições que o orgulho faz contra a sua alma, você imploraria a Deus com todas as suas forças para te livrar dessa víbora no seu coração, no seu caráter. Se a gente pudesse ter uma visão global das nossas vidas, de como é terrível o orgulho, e como é danoso para a nossa alma e nos prejudica o nosso espírito na dimensão espiritual, nós iríamos implorar a Deus para Ele nos dar a humildade dEle. Vai chegar uma hora que essa luz ela vai vir com poder violento e vai ter que tirar você do seu cavalinho religioso. Saulo estava muito orgulhoso do seu cavalo religioso, mas uma forte luz teve que derrubar ele de cima do cavalo dele, de cima do conhecimento dele, de cima da força dele. Jogou ele por terra para ele aprender a ser humilde. Escute, ou você é quebrantado por essa luz aqui, ou um dia, uma forte luz vai ter que derrubar você do seu cavalo religioso, do cavalo do seu orgulho. Eu aprendi assim e eu escute, uma graça que Deus me deu desde jovem, eu pregava, falava sobre isso. Eu aprendi olhando os erros dos outros, para não cometer a mesma coisa. Eu reparei que os líderes, ministros do Evangelho, que foram os mais influentes no Brasil, foram derrubados por uma forte luz pela própria mão de Deus, tá? Não é o diabo não, tá? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Quando você, lembre-se disso aqui, por todas as razões que você tiver na sua vida, quando você levantar o seu orgulho para ferir o seu irmão, para julgar com orgulho, você já vai ter uma flecha lá do céu, um arco na mão de Deus que diz que Ele derruba os poderosos, os orgulhosos com a sua flecha. Ele vai apontar essa flecha para você. Cada vez mais o meu temor em relação a isso está crescendo. Temor se desenvolve por base de conhecimento revelado dentro das estruturas do que Deus é. Se Deus é humilde, e através dessa revelação nós estamos combatendo o pior inimigo que nós carregamos na nossa alma, que é o nosso orgulho. Então falo para vocês, irmão, tem um pouco mais de temor na sua vida, tá? Estou te falando da coisa mais danosa para a vida e para o casamento, é a vida de vocês. Deus pode restaurar qualquer coisa na vida de vocês. Qualquer coisa é possível Deus restaurar quando a pessoa se humilha, ela é humilde e ela aprende a esperar com paciência no Senhor. Quando o homem reconhece os pecados, quando o homem se arrepende, quando o homem confessa os pecados, a humildade vem. E a presença ela vem junto com a humildade da glória. A presença de Cristo não anda sem a humildade de Cristo, meu querido. O Espírito de Cristo é a própria natureza de Cristo. E tudo que Ele mais era para a nossa vida, irmão, tudo que Jesus mais representa para nós, é a extrema humildade, irmãos. Olha o que as igrejas, irmãos, estão se tornando no mundo. Olha o que nós se tornamos, irmãos. Cada vez mais nasce uma denominação, cada vez mais nasce uma nova visão do Evangelho, irmão. Por causa do maldito orgulho. Estamos totalmente divididos. O que dividiu a igreja brasileira no seu orgulho religioso, irmãos? Tem algo que mais divide a igreja, que mais pode nos trazer danos aqui dentro, além do orgulho, irmãos. É isso que nos fere. Paulo, quando repreende a igreja de Corinto, ele fala, cara, vocês estão tão inchados, tão orgulhosos, que não há um pingo de arrependimento no coração de vocês. Quantas palavras hoje nós encontramos olhando na Bíblia sobre orgulho? Irmãos, é centenas e centenas de referências sobre isso. Nós vamos ter que encarar que a raiz, a maior raiz de iniquidade que carregamos, que traz lascívia, cobiça, prostituição, pornografia, incesto, imoralidade, raiva, ira, agressividade, brutalidade, ignorância, é o orgulho. O que é orgulho? Essa autoestimação do nosso ser, da nossa alma, da nossa carne. É a soberbação da nossa natureza humana, irmão. É o elevar a alma humana, é elevar o que nós temos, que sabemos, é pegar os desejos da cobiça, todos os desejos da carne, e colocar em estima. Ganância vem do orgulho. Quanto mais orgulhoso, mais ganancioso. É verdade. O orgulho, ele sempre vai trazer um enxame de demônios para dentro de uma área específica na vida de uma pessoa. Ou a pessoa vai ser muito prostituta, muito gananciosa, muito religiosa, muito hipócrita, muito violenta, muito alguma coisa. Tudo por causa do orgulho. Só vamos nos livrar de todos os outros pecados habituais que tentam nos prender se nós formos humildes e nos arrepender. Caiu uma vez, arrependa. 2, arrependa. 3, arrependa-te. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará se você for humilde. Quem está comigo dá glória? Se o orgulho espiritual não for curado, outras coisas. Se o orgulho espiritual for curado, outras coisas serão facilmente corrigidas na nossa vida. Nosso primeiro cuidado deve ser corrigir o nosso coração e tirar a trave dos nossos olhos antes de tirar dos nossos irmãos. Ainda que você perca uma das suas mãos, um dos seus olhos, mas não perca a tua salvação por causa do teu orgulho. Arranca o que te exalte, arranca o que te dá cobiça, arranca o que te dá maldade, mas não perca a sua salvação. Irmão, o que mais rouba o homem do desígnio da salvação é quando ele se exalta a si mesmo. O orgulho nasce. É triste falar isso, é difícil falar isso. Posso continuar ou não? Orgulho, como eu falei para você, é o primeiro pecado que entrou na raça humana. Que trouxe todos esses tipos de males e perversidade dentro do ser humano. Orgulho é a independência de Deus.
Orgulho é a própria idolatria do eu. É por causa do orgulho que crucificaram Jesus. É por causa do orgulho que Moisés passou um perrengue no deserto. Corá, Datã e Abirã se afundaram por causa do orgulho. Foram tragados para dentro do abismo vivos. A terra tragou eles para dentro do abismo vivos, porque se levantaram contra um ungido, por causa do orgulho, dizendo: só você que é profeta? Só você que profetiza? Nós também somos profetas. Desafiaram outro profeta. Misericórdia. Aquele que confia no seu próprio coração, sem antes de uma purificação, é um tolo. Nunca confie no seu próprio coração, sem antes de uma boa purificação na sua vida. Antes que o governo da santidade, da verdade, da palavra esteja em primazia no teu coração, tome muito cuidado com as decisões do seu coração. Não te apoie no seu próprio entendimento. E a única palavra que a Bíblia te ensina a confiar no teu coração é quando você está confiando em Deus. Você só pode colocar confiança sobre o seu coração se o teu coração está sobre Deus. Agora, sobre você mesmo, tome cuidado. Porque quão danoso, quão enganoso é o desejo do coração do homem. E quando um desejo entra no coração, nós vamos ter falsos sentidos espirituais que Deus está nos dando uma coisa, que Deus está nos falando uma coisa. Não foi Deus que me deu esse casamento, foi Deus que me moveu a isso, foi Deus, está no meu coração. Ai. Toma cuidado. Amém? Toma cuidado. Eu vi pessoas preciosas caindo por causa disso. O orgulho espiritual é o mais cego pecado que existe, é o mais secreto. Não pode ser tão discernido pela intuição, mas ele pode ser identificado através de seus frutos e seus efeitos. É difícil nós identificarmos todas as áreas de orgulho que nós temos. A nossa intuição não tem esse tipo de capacidade. Mas através da verdade que nós temos, podemos sempre nos sondar, através dessa verdade, áreas que nós estamos precisando ser mais humildes na nossa vida. Remover o domínio do orgulho. Fala, eu tenho que remover o domínio. Fala, eu tenho que remover. Eu tenho essa obrigação na minha vida. Para eu ser mais feliz na vida. Eu tenho que remover o domínio do orgulho. Você vai ter mais paz na sua vida. Você vai ter mais paz na sua vida. Pode ter certeza que eu estou te dando um bom alimento hoje, nessa noite aqui para vocês. Quem está recebendo o alimento? Agora escute isso aqui que eu vou falar para vocês. O orgulho espiritual faz que alguém fale, exponha, ria diante do pecado de outras pessoas, sem nenhum tipo de dor ou tristeza. É impossível a gente não citar pecado de qualquer líder e pessoas. Isso é impossível. Mas quando tem um orgulho espiritual em um líder, em cristãos, eles falam de outras pessoas, a queda de outras pessoas, eles julgam outras pessoas sem nenhum tipo de tristeza ou dor, ou um peso sobre isso. Quando nós citamos o nome de qualquer pessoa, seja dentro da igreja, qualquer líder, e nós fazemos qualquer tipo de chacota, ou nos orgulhamos, ou nos sentimos bem porque o outro caiu, estamos em apuro, irmão. Se não nos arrepender, o mesmo caminho nos espera, tá? Orgulho, os orgulhosos são rápidos em discernir e notar o erro dos outros, mas são péssimos em julgar-se a si mesmo diante dos outros. É fácil se jogar aqui diante de Deus, mas difícil é chegar, me perdoe, irmão, perdoe nossos excessos, perdoe meu erro, perdoe. Isso que é o difícil. E se nós tivermos essa graça, nosso coração ser mais humilde, se eu errei, eu peço perdão, isso vai trazer cura contínua no nosso coração para dentro da igreja. Vamos manter saudável a nossa espiritualidade aqui dentro. A saúde de Cristo vai estar conosco. Acho que hoje não teria um sermão melhor para falar para vocês isso aqui. Porque é o dia e a hora certa para isso.
Nós temos que tomar cuidado com o orgulho espiritual, porque é um dos nossos piores inimigos secretos do nosso coração. Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Olha só, espírito de humildade para restaurar uma pessoa que pecou. Todavia, cuida-te de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Receba o Evangelho na sua vida. Receba a salvação para a tua alma. Isso aqui está salvando a sua alma, tá? Isso aqui pode salvar a nossa alma de pecar amanhã. Isso aqui pode salvar a sua alma nessa semana, pode salvar a sua alma mês que vem, tá? Isso aqui pode te livrar, te dar um grande livramento na sua vida. Deus não fala uma palavra em vão. Ele está nos dando um grande livramento nesses últimos tempos. Nesses tempos que nós estamos passando sutis, tendenciosos a guerras e conflitos e rebates entre os cristãos. Vamos nos guardar, Instituto Escola de Fogo, pelo amor de Jesus Cristo. Não vamos entrar nessa onda. E a única maneira da gente não entrar nessa onda é nós nos guardarmos a humildade. Vai ser impossível o teu apóstolo ser ofendido e você não ser ofendido pelas pessoas que desconcordam da nossa forma de adorar a Deus, da nossa forma de viver no Evangelho. É impossível. E hoje os que mais estão pecando na internet são os que se dizem crente. Irmão, hoje é a pior raça que está entrando na internet, é a raça dos crentes que não encontraram Cristo. Porque vão só para denegrir as pessoas. Esses dias, só porque eu falei de uma visão que eu tive de novo da crise econômica, as pessoas se ofendem só porque eu falei de uma visão. Fala outro profeta do Apocalipse. Não, sou profeta do Apocalipse não, irmão. Nem profetizei Apocalipse. Eu só falei de uma visão. E as pessoas, vou guardar minha fé. Eu falei, então guarda sua fé, que eu guardo a minha fé e meu dinheiro, tá? José guardou a fé e guardou o dinheiro dele. Guardou o alimento dele. Então as pessoas, cara, gente, é uma loucura o orgulho. Isso que o orgulho religioso faz. Gente, graças a Deus, o Espírito Santo pode me lembrar se eu errei nisso um dia na minha vida. Pode que se eu pequei um dia que eu não me lembro. Cara, mas eu nunca entrei na página de ninguém para falar mal de ninguém. Nunca deixei um comentário contra nenhum líder na internet. Eu não fui lá, não defamei o cara. Todo errado, todo desvirtuado. Sabe o que eu fiz? Eu orei para Deus tratar e Deus tratou. Meu filho, antes de você julgar, ora, tá? Amém, amém? Se a pessoa estiver errada, Deus corrige. Mas se você estiver errada, se prepara, Deus vai te corrigir. Tua oração vai ser pá! Tu atira a flecha, tá. É verdade, não é? Então, assim, o que eu tenho pedido a Deus, essa graça, essa humildade, é porque quanto mais eu estou vendo essas represárias de ataques verbais, religiosos, entre líderes cristãos, embora eu sei que muitos têm seus acertos e erros, eu só oro por eles. Pronto. Eu não critico quem está certo ou errado. Todo mundo está errado. Na disputa de orgulho e briga, tem alguém que está certo, irmão? Hã? Só se fosse você orgulhoso. Fala, ninguém. Ninguém. Desculpa se eu te ofendi, tá? Respira assim. Fala assim, 8 horas. Fala, tem mais 3 horas de mensagem. Não, calma aí. Deixa eu só pegar um pouquinho do seu calo, tá? Talvez. O orgulho é o grande apontador do erro dos irmãos. Sabe o que é orgulho? Fala, o dedo, o indicador. Agora, quando você fazer uma indicação, você faz assim, ó. Mas engraçado, é o grande apontador do erro. E olha o que eu falo para vocês, Gálatas 6,4. Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes. Então saberá como orgulhar-se em si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Fala, ai. Quando nos tornamos orgulhosos e o espírito de altivez vem, é somente o que fazemos. Sempre nos julgamos que estamos mais certos do que os outros. Fala, misericórdia. Fala, altivez espiritual. Calma. Fala, altivez espiritual. É uma atitude
de se julgar que está sempre certo. É o rei da razão. É o dono da verdade. Tu já viu, mãe, quando você pega teu adolescente de casa, tu pega aquele jovem rebelde, você acha que está sempre certo, menino? Já viu o adolescente? Acha que está sempre certo, não é? Tu é dono da razão, menino. Tu acha que está sempre certo? O que você é? Você viveu com Deus na terra. Pega, leva. Seu Leviatã Júnior, cala essa boca. Está de castigo agora. Cara, adolescente é uma raça terrível, né? Cara, se tem uma coisa que é orgulhoso, é o adolescente, cara. Quando tá passando essa fase de puberdade, então, né? Aí fica chato, é verdade, não é? Aí fica pior ainda. É orgulhoso, não é razão, é melindroso, é tudo. Posso continuar? Escuta o que eu vou falar para vocês. Idolatramos as nossas próprias obras e não reconhecemos o valor da obra de Cristo na vida de outros irmãos, quando andamos no orgulho religioso. Tudo que apontamos para nós mesmos, dizendo que sempre somos mais certos que os outros, caímos. Deus vai nos pegar. Todas as áreas da minha vida, do meu ministério, que eu me julguei dentro do meu coração, consciente ou inconscientemente, Deus me pegou. Hoje eu sei valorizar a obra de todas as pessoas. Sei reconhecer e agradecer, porque cada um tem o ministério segundo o dom de Cristo. Da glória a Jesus. Aí o que está acontecendo agora? Fica um tentando denegrir o ministério do outro, falando que tem mais razão. É verdade, não é? Espírito de orgulho. A humildade cristã pura faz com que as pessoas recebam e percebam tudo que é de bom nos outros e tire o melhor proveito disso e diminua as falhas delas. É isso que Deus tem feito comigo. É uma maravilha. Cada vez mais faz eu olhar para as coisas melhores que tem nas pessoas. E os piores erros, as piores falhas, a gente vai diminuindo, porque estamos o quê? Reduzindo nosso orgulho conscientemente. Nós estamos o quê? Abaixando nosso senso crítico. Esse senso crítico tem que ser removido da tua vida. Quanto mais humildade você tiver, você consegue reconhecer as qualidades que as pessoas têm. Você não fica só procurando erro e querendo que as pessoas sejam do jeito que você quer. Desculpa, eu tenho que falar, vou pregar para vocês, hein? Posso pregar a palavra de Deus? Queira você ouvir ou não, tranca a porta aí, amarra ele na cadeira aí, irmão. Você vai apanhar na Bíblia aqui no chão, aí agarrar na tua cadeira. Estamos apanhando ou não estamos? Muito difícil reconhecer, viu? É orgulho, cara. Eu estou apanhando. Alguém está apanhando comigo? Olha, ficou mais fácil, viu? É orgulho. A gente não reconhece, a gente apanha. Bate mais, sou masoquista espiritual, vai. Pode espancar. Mas tem gente que é assim, cara, apanha. Eu falei, meu filho, tu não vai reconhecer. Que é o orgulho, cara. Cara, eu já vi gente horrível nessa área e fica revoltado com Deus. E continua apanhando. Teve um rapaz que eu conheci recentemente, ele teve uma perda muito grande na empresa dele, faliu. Aí me ligou esses dias e falou assim, pô, tá tudo ruim, cara. Tá ficando pior ainda. E vai ficar mesmo, cara. Se você não for humilde, eu falei assim mesmo para ele, cara, se você não for humilde, Deus não vai mudar a sua situação. Você se levantou contra Deus. Você falou que não precisa de Deus. Está apanhando até não querer mais. Aí eu falo assim, cara, vem na igreja, vou orar por você, para Deus ter misericórdia de você. Seja humilde. E Deus vai mudar a sua vida. Agora você vai olhar, com esse olhar humilde para o seu irmão, sem crítica. Fala assim para ele, está aprendendo? Agora você fala assim para ele, para sua família, assim, seja mais humilde comigo, tá? Ó, aí fala assim, pô, cara, várias vezes tu vacilou comigo. Ô, Sheila, seja mais humilde comigo. Eu gosto de pegar no pé dela. Amém? Ó, seja mais humilde comigo, tá? Você tá me devendo um açaí aí. Fala pro seu irmão, seja mais humilde. Agora, você vai falar seriamente para ele, você tem a obrigação de ser minha serva, meu servo.
Tu viu que ficou mais difícil? A gente ri para não chorar, né? Irmão. Essa é a lei que Jesus ensinou. Ele veio para servir. Isso é incrível que eu pareça. Descontrair um pouquinho você, mas olha só o que eu estou falando. É a oração que eu estou fazendo continuamente. Senhor, me ensine a ser mais servo deles. Eu não estou aqui para ser servido. Eu coloquei no meu coração que eu estou aqui para servir e ponto final. Servir com as minhas orações, com as minhas intercessões, com a posição, com a unção, com o dinheiro, com tudo que Deus pode me dar na minha vida. A minha vida está a serviço. E quanto mais você serve, mais você será servido. Porque é se dando que outros se doarão a você também. É dando que se dê mais humildade, dê mais amor, que tu vai receber mais amor, mais humildade, meu querido. É ou não é? Alguém vai praticar isso aqui quando chegar em casa, não vai? Você quer ver você quebrar aquele Leviatã, príncipe que está na tua casa? Quando estiver revoltado, cheio de orgulho, você fala assim, eu te amo e estou aprendendo a ser mais humilde que você, desculpa se eu te ofendi, tá? Ensina, eu quero que você mais servo seu. Aí quando a pessoa fizer um mal contra você, sabe o que você faz? A Bíblia diz pagar o mal com o bem. Ah, teu marido ficou revoltado com você, falou que você não fez comida de propósito? É Jezabel. Aí sabe o que você vai fazer? Tu vai fazer aquela comida maravilhosa para ele. Tu vai quebrar o orgulho dele na raiz. Fala, é com bem. Fala, vou quebrar meus inimigos fazendo bem. Então, Paulo disse, se teu inimigo tiver fome, dê ele de comer. Tiver sede, dê ele de beber. Vai montar brasas vivas sobre a cabeça dele e ficar assim, ó. Eu sei que é difícil, mas só tenta um pouquinho para você ver só. Tenta um pouquinho. As maiores guerras na minha vida, os maiores conflitos que eu passei com pessoas, eu não consegui vencer na oração. Não consegui vencer na minha razão. Não consegui vencer com a minha posição. Eu consegui vencer com compaixão. Às vezes, um ato de compaixão e um perdão para uma pessoa é mais poderoso que um ano inteiro, mais de 40 dias de jejum e oração. Às vezes, atos de humildade será o suficiente para derrubar Golias orgulhosos que se levantam contra a sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos derrubar Golias com pequenas pedrinhas de humildade. Só tacar assim, ó. Eles vêm com espada, com lança, com escudo. É assim que Leviatã vem. Toda vez que nós vamos passar uma guerra contra o trono de Leviatã, é espada e lança. E vem com força e escudo. Só com uma pedrinha você pode derrubar ele. Só assim. O orgulho se levantou em Israel, querendo derrubar Israel, humilhando Israel. Quem é homem suficiente para me encarar aqui? Ó? Orgulhoso. Golias. Quem é suficiente? Quem é contra mim? Quem é que vai vir contra mim? Leviatã tinha se levantado contra Israel. Mas um homem humildezinho, que não podia nem colocar a armadura de um grande guerreiro, mas com uma simples funda e uma pedrinha, conseguiu derrubar o orgulhoso. Filhos, todos que são filhos, ouça, não lute contra os seus pais, vocês vão errar. Por máximo que você está ofendido, salve o pai de vocês, com humildade. Peça perdão, fala, pai, eu te amo, eu vou aprender a ser mais humilde com você, eu vou aprender a te tolerar mais. Me desculpe onde eu errei com o Senhor. Você vai ganhar o coração da sua família e seus pais. Vocês podem libertar parentes de vocês, com pequenos atos de humildade, mas você pode aprisionar a salvação de pessoas e a sua própria salvação com atos de orgulho. Tudo que você quer ganhar, você vai perder. Tudo que você quer ganhar em você, você vai perder essa guerra. Mas tudo que por amor de Cristo, Paulo diz, tudo reputei por perda para ganhar Cristo. Tudo que eu vou me submeter, me humilhar, eu vou ganhar a batalha espiritual. Quando qualquer batalha se levantar, qualquer guerra, vamos nos preparar para a guerra, primeiro se revestindo de humildade. Paulo nos ensina, revesti-vos de Cristo. Revesti-vos das armaduras da luz. Estais revestido de Cristo. É a única maneira de eu me vestir de Cristo, é colocando as vestes de humildade, é me humilhando. Nós temos que parar de tentar e achar que vamos vencer na força do brado de guerra de oração profética. Isso não vai adiantar. Tem momentos contra os demônios. Quando você está lutando contra os demônios, meu filho, tu pode mandar pancada nele, mas quando você está lutando contra o homem,
Não use a espada do Espírito para tentar cortar a orelha de irmãos. Você vai pecar contra o Senhor. Use a humildade, desde que Deus julgue. Na guerra entre irmãos, famílias, contra o ser humano, mesmo que você sabe que tem um agente maligno por trás, não tente usar a espada do Espírito para cortar a orelha de ninguém dentro da igreja, dentro da sua casa. Você tem que usar a espada do Espírito, maneje no mundo espiritual, mas quando você estiver de frente com as pessoas, seja humilde. Perca, para depois você ganhar. Quanto maior for o orgulho da pessoa que vocês estão lutando, ou estiver em batalha, maior terá que ser a sua disposição em se humilhar. Depois que você fizer isso, você pode entrar na casa do valente, amordaçar o valente, aquela pessoa orgulhosa. Você, por causa do seu ato de humildade, ela vai se abrir, você vai conseguir falar as verdades para ela e você vai conseguir ganhar seu irmão. Foi assim que eu passei as piores lutas com pessoas, os meus maiores conflitos. Foi através de atos de humildade. Eu me humilhei. Removi minha posição, removi minha verdade, removi meu conceito, removi minha unção, removi tudo. Só o Robson. Pronto. Não tem apóstolo, não tem unção, não tem espírito, não tem nada. Só isso. Irmão, se você foi sábio, você pegou conselho. Se você foi cabeçudo, tolo, você está perdendo essa palavra na tua vida. Você está perdendo uma das melhores palavras na sua vida. Talvez daqui 10 anos, você bater muito cabeça, você vai conseguir me ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Aí você vai lá no YouTube lembrar dessa mensagem. Passamos anos da vida. Deus entregou isso aqui agora, porque nós estamos mais amadurecidos para entender que nós precisamos aperfeiçoar mais ainda no caráter de Cristo, no poder da nossa salvação. Da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus Cristo. Fala, glória a Jesus Cristo. Termino por vocês falando que o orgulho é o manto das falsas aparências. Gálatas 6,3 diz assim, ó, pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Toda estrutura de orgulho trará esse orgulho espiritual que muitas vezes faz que as pessoas ajam de maneira diferente na aparência externa daquilo que realmente elas são internamente. Orgulho religioso faz as pessoas falar de um jeito aqui, agir de um jeito aqui, se vestir de um jeito aqui, mas quando sai daqui, volta para o seu cotidiano, sua casa, ela é outra pessoa. Temos que ser o que nós somos em casa, aqui, na rua. As aparências têm que ser arrancadas da nossa vida. Da glória a Jesus Cristo. A maioria de nós sentamos aqui com veste de fariseu, mas hoje vamos precisar arrancar ela, rasgar para que a veste de publicano venha e visamos que nós não somos nada diante de Deus. Da glória a Jesus Cristo. Não podemos entrar num culto com uma condição de orgulho. Para com isso. Entra no culto e se humilha. Não está sentindo? Não, estou sentindo a presença de Deus. Bom, está todo mundo sentindo, porque você não está. Se humilha mais. Se humilha mais. Vai mais profundo. Vai mais profundo. Às vezes, para nós adorarmos aqui é muito difícil. Nós estamos aperfeiçoando toda a nossa área musical aqui. Pregar não é fácil. Mas nós temos, toda vez que eu entro na condição aqui, eu falo assim, ó, esquece, é Ele. Ainda que ninguém glorifique, ainda que ninguém adore, eu estou fazendo a minha parte, eu estou te adorando, Senhor. Sacrifícios espirituais gerará bênçãos espirituais, recompensas espirituais. Quanto mais nós plantarmos obediência, humildade em qualquer área do ministério, um dia, uma hora e breve já chega uma grande colheita nas nossas vidas. Fala, quem planta humildade, colherá honras. 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 Pronto. Tu fosse mais humilde, você viria mais os seus irmãos, você viria mais tudo da tua casa, você viria mais as pessoas, Deus te daria muito mais honra na sua vida. Mas quando nós somos humildes, não queremos fazer nada. Não queremos honrar ninguém. Vocês têm que aprender, a Bíblia ensina, honrais uns aos outros. Fala, é o meu dever te honrar. Aí já que você falou para a pessoa do lado que ela era sua serva, agora você vai falar para ela assim, eu sou seu servo, sua serva. Fala, eu sou teu escravo. Escravo em Cristo. Fala, conte com as minhas intercessões. Fala, eu tenho obrigação de orar por você. Me aceite e ponto final. A humildade, por mais qualidade que nós tenhamos, por mais virtude que nós tenhamos, quando temos a verdadeira humildade, ela não te forçará a agir além do que realmente você é. Mas quando o orgulho espiritual está ali, a falsa aparência da humildade,
vai dizer que nós somos uma coisa antes dos homens e por trás nós somos outras. Felizmente, tem que falar da glória de Jesus Cristo. Para tu ver como Gálatas bate contra Leviatã. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Aqueles que se aspiram ostentações exteriores, vos obriga a fazer circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são da circuncisão conseguem cumprir a lei, contudo, desejo que vocês sejam circuncidados, para que se orgulhem do ritual que colocaram sobre o corpo de vocês. Então, as ostentações religiosas forçam as pessoas a ser uma coisa que elas não são, irmão. Eu não posso forçar você a colocar uma roupa que você não quer, não posso fazer você fazer nada, a não ser do que o Espírito faça no seu coração, da glória a Jesus Cristo. Escute, já estou finalizando, calma, se você me atrasar na palavra. Orgulho é melindroso. Fala. Vocês ficaram rindo demais, sem me atrasar. Fala, orgulho é melindroso. Falei que orgulho é religioso, falei que orgulho tem falsas aparências, agora que ele é melindroso, ou seja, o orgulho espiritual dá muita atenção a oposições às injúrias recebidas, e tende a falar muitas vezes que é com ar de amargura ou desprezo contra as pessoas que falam contra ela. Toda pessoa extremamente orgulhosa não aceita que ninguém fale dela. E quando ela fala de outra pessoa que falou mal dela, fala com ar de desprezo, de amargura. Calma, tome cuidado. A humildade cristã, por outro lado, faz com que as pessoas se pareçam mais com o seu Senhor quando somos injuriados. Então, temos que tomar muito cuidado nesse ponto. As pessoas que são humildes, geralmente têm a tendência a se calar e deixar que Deus seja o julgador de todas as coisas. Mas o orgulho espiritual faz as pessoas o quê? Buscar satisfação. O cara falou de mim, vou buscar uma satisfação, vou tirar satisfação com esse cara. Pega minha espada do Espírito aí, pega um 38 que eu vou arrancar a cabeça daquele irmão lá. E eu já vi, irmão. Você sabia não que tem irmão que pegou arma para matar o teu irmão dentro da igreja? Não sabia não que tem irmão que pegou arma para tentar matar pastor? Para se vingar a si mesmo? Paulo diz, não vinguei-vos uns aos outros. Não se vingue. Irai-vos, não pequeis, não coloque o sol sobre a sua, ou a ira debaixo do sol. O sol sobre a sua ira. Está lá em livro de Salmos. Irai-vos, não pequeis, não coloque o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao, vou parafrasear, não deis lugar ao diabo do orgulho, não deis lugar ao orgulho da glória. Fala, bate mais, Jesus. Orgulho, finalizando, calma aí, tem mais dois. É a presunção diante de Deus e dos homens. O orgulho espiritual é uma certa ousadia autoconfiante diante de Deus e dos homens, que a pessoa realmente é alguma coisa. Não se regozijam no temor reverente a Deus. Aonde não há temor reverente a Deus e respeito reverente aos homens, há uma estrutura violenta de orgulho que impede a pessoa de reconhecer que ela é igual às outras e menor do que Deus, da glória a Jesus. Orgulho sempre trará a pessoa a querer o centro das atenções. O efeito do orgulho espiritual faz com que os seus assuntos, o assunto deles ou dela, precise de toda a atenção de todo mundo. Geralmente, quando a pessoa é muito orgulhosa, ela não ouve ninguém, não aprende com ninguém, não se submete a ninguém, não precisa de oração de ninguém. Tudo que ela fala que tem razão, que todo mundo tem ouvido, e quando os outros falam, ela não tem ouvido para ninguém. Ai, da glória. Você conhece alguém assim na tua casa? Não fala não, hein? Muitas vezes, as pessoas tentam agir de maneira especial, como se os outros deveriam dar toda a atenção para ela, se autossubestimam, se auto-elevam demais sobre as outras pessoas. É muito natural para uma pessoa que está sob a influência do orgulho espiritual, essa autoestima exagerada sobre ela mesma. Torna-se natural nutrir uma opinião negativa contra aqueles que não lhe dão a devida atenção. Quantos já passaram por ministério em lugares que, quando você não dava a devida atenção aos seus líderes, tais pessoas, as pessoas te desprezavam? Você era colocado na lista negra da oração contrária. Pode falar a verdade, irmão. Eu já passei por isso, irmão. Quando eu era novozinho na igreja. O orgulho espiritual traz para a igreja, sabe o que? Fala partidarismo. Fala partidarismo. Ou seja, o orgulho espiritual é o espírito de manipulação e controle sobre as pessoas. Influencia as pessoas a serem reféns da sua posição, da sua verdade, do seu poder. Fala misericórdia.
e negligencia os outros. Ninguém tem maior razão ou melhor opinião ou maior inteligência do que ela. Essa é uma estrutura de orgulho bem elevada. Irmãos, caraca, chegando no ponto mais importante da mensagem, mas eu tenho que encerrar agora, sabe? Fica de pé no nome de Jesus. Você não vai aguentar, não. E eu falando sério aqui, agora que o negócio fica bom, mano. Fica de pé. Vai ficando de pé, eu vou falando. Gostaram do ensinamento? 8h21. Quem quer mergulhar no Espírito agora? Fala, depois que eu apanhei bastante, minha carne já está maciada, agora eu posso me lançar. Fique à vontade. Deixa Deus usar vocês. Como eu queria falar isso aqui para vocês, meu Deus do céu. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte mesmo. Olha uma coisa que eu vou falar para vocês importante. Cristo não está em outro lugar, a não ser nessas virtudes que eu estou ensinando para vocês de humildade. E onde elas estão, Ele estará com o seu próprio reino governando. A comunhão perfeita habita no fruto do Espírito Santo em nosso coração. E não nos dons do Espírito. Os dons podem se tornar seu maior motivo de tropeço, se você ainda não tiver vencido o seu orgulho. Não há possibilidade para salvação, senão dentro do novo nascimento daquele que é manso e humilde, paciente, resignado, Cordeiro de Deus em nossas almas. Não haverá uma verdadeira cristandade na sua vida, uma verdadeira vida crucificada, sem primeiro negarmos o nosso orgulho. Quem entendeu da glória é Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Então, desenvolva um estado de humildade na sua mente. Permitam que os seus pensamentos sejam modelados na humildade de Cristo e todo o ensinamento da palavra que nós temos recebido. Você só será julgado pelas melhores canções, só será alcançado pelas melhores pregações, melhores canções, o melhor do mover do Espírito Santo, quando o seu coração se humilhar diante de Deus. Quer mais de Deus, menos de você. Fala mais de Deus, menos de mim. Então você vai fazer essa oração que um dia, eu vi acho que um vídeo do falecido profeta T.B. Joshua, ele fala assim, uma pregação, que ele contava assim, que ele ensinou uma oração para a igreja. Aprenda a orar assim, mais de ti e menos de mim. Ele falou assim, faça isso todo dia, de coração. Aí teve um médico que deu um testemunho, que estava atendendo uma paciente, e todo o tempo no pensamento dele ficava orando, Senhor, dai-me mais de ti e tome mais de mim. Dai-me mais de ti. Ele só ficava falando isso. De repente, sabe o que aconteceu com a paciente? O demônio manifestou. Falou, para com isso agora. Os demônios ouvem o que você pensa, o que você dá intenção no seu coração. Não vem com essa que achar que o diabo não sabe o que você está pensando, porque o pensamento tem uma frequência. Ele emite frequência. O diabo capta qualquer pensamento negativo. Qualquer pensamento positivo, ele também sente, ele se afasta. Quando o diabo estiver perturbando você tiver aquela assolação terrível, você não conseguir orar, está perturbado na tua casa, está atacando tua mente com alguma pessoa, você faz assim, fala assim, diabo, vem aqui, senta aqui do meu lado, vem cá, suporta isso daqui, suporta isso aqui, suporta agora esse fogo, Senhor, me ensina a amar meu inimigo, me dá paixão pelaquela pessoa que me feriu, Senhor, eu abençoo. Ele está te perturbando, mas ainda está perturbando, aí você vai começar a perturbar ele, vem cá, diabo, vem cá, você quer me perturbar? Vem cá então perturba aqui então. Lê meu pensamento aqui. Jesus, eu te amo, Senhor humilde, Senhor santo. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. É só isso. Bom, som tremendo desceu aqui, meu. Aleluia. Vamos só adorar e já vamos preparar a Santa Ceia já.